Digimon Story Time Stranger foi recentemente revelado na State of Play, um novo jogo da série Digimon Story que vai sair para o PlayStation 5, Xbox Series e PC pela Steam. Novas informações sobre o jogo vão ser reveladas no dia 20 de março durante a Digimon Con. Mas antes disso, eu gostaria de trazer a vocês todas as informações de desenvolvimento por trás desse jogo que eu conheço. Mas antes de começar, uns pequenos avisos. Primeiro, esse não é um vídeo de análise do trailer. Eu vou trazer algumas menções a ele, mas o conteúdo é majoritariamente de entrevistas e outros materiais antes mesmo do State of Play revelar o jogo publicamente. Caso queiram alguma análise específica sobre o trailer, tenho certeza que tem vídeos no YouTube que cobrem isso. Segundo, essas informações são de entrevistas até 2022, sendo que a maioria é de 2015 até 2020. Sendo assim, não tem como ter certeza se tudo isso vai estar refletido no jogo. O desenvolvimento dos jogos de Digimon ultimamente estiveram cheios de complicações, e é incerto o verdadeiro estado de Time Stranger. Além, é claro, da mudança de produtores que aconteceu em 2023. Pode ser que na Digimon Con apareçam diversas informações que contradizem o que eu vou falar nesse vídeo. Então, entendam esse vídeo apenas como um contexto de como o jogo começou a ser desenvolvido, para ajudar a ter algumas expectativas embasadas em informações que já temos acesso, mas que não representa com 100% de certeza o que vai estar no jogo. Se na Digimon Con ou em outro momento tivermos acesso a mais entrevistas que explicam sobre o processo de desenvolvimento de Time Stranger, eu posso trazer esse conteúdo para cá. Para começar, eu quero dar um pouco de contexto em como esse jogo começou a ser desenvolvido. Em 2010, a Bandai lançou o jogo Digimon Story Lost Evolution, que foi o último jogo produzido por Ryomito, que era o produtor dos jogos de Digimon desde Digimon World X de 2004. Depois desse jogo, ele foi trabalhar em outras franquias e passou a crescer mais dentro da Bandai. Ele então deixou seu posto de produtor para o assistente de produção de Lost Evolution, Kazumasa Habu. Nessa época, Digimon Cross Wars havia começado a ser desenvolvido, e usando essa série como base, Habu teve que desenvolver os jogos Digimon Story Super Cross Wars Red e Blue para o Nintendo DS. Entretanto, quando o jogo saiu, ele não foi muito bem nas vendas. Habu havia notado que Digimon na época estava tendo como foco nas produções um público muito novo, infantil, mas os dados de venda indicavam que as pessoas que ainda estavam comprando Digimon eram pessoas mais velhas, jovens adultos que estavam acompanhando Digimon desde que a série começou. Ele viu isso como uma prova de que Digimon estava usando seus recursos com o público errado, e naquela época havia praticamente nenhum orçamento sobrando para fazer qualquer outra coisa com a franquia, mas ele quis arriscar tudo produzindo um jogo para um público mais velho, mesmo indo contra tudo que o resto da Bandai falavam, com ele tendo que fazer esse jogo quase sem ter orçamento nenhum. Mesmo numa situação complicada, ele conseguiu produzir Digimon World Redigitize, que se provou um sucesso e mostrou para a Bandai que realmente Digimon havia um caminho focando nos fãs de longa data. Não só novos jogos que tinham como alvo esses fãs foram feitos, como outras partes da franquia, como a Toei, quiseram entrar nesse caminho, produzindo a série Digimon Adventure 3. Cada uma dessas produções tem uma história de desenvolvimento interessante, que merece um vídeo cada. Mas para entender esse vídeo aqui, você só precisa saber que quanto mais Habu produzia esses jogos, mais ele virava um fã de Digimon, aprendendo cada detalhe, notando as diversas contradições e descobrindo coisas que já eram perdidas no tempo. E com tudo isso, ele queria criar um jogo que pudesse ser uma prova de que Digimon podia ser unificado. Digimon Story Cyber Sleuth foi produzido com esse objetivo. O jogo buscou pegar a lore dos brinquedos LCD que foram a origem de Digimon e conectar com a lore criada para Digimon Adventure, mostrando que por mais que esses dois ramos da franquia fossem diferentes, seria possível unificar eles.
No entanto, esse era para ser o último jogo de Digimon que seria produzido pelo Habu. Depois disso, ele saiu da franquia e foi trabalhar em outras obras da Bandai, como Summon Night. Mas devido ao sucesso de Digimon Story Cyber Sleuth, ele foi chamado de volta para continuar fazendo algo com Digimon. Parte disso veio do projeto Operação Decode, que reuniu milhares de fãs pedindo uma localização de Digimon World Revisitize Decode. Naquela época, as publishers se negavam em trazer Digimon por achar que era uma franquia morta para o público infantil, mas por causa das assinaturas, Habu foi chamado para produzir o jogo Digimon All-Star Rumble e depois trouxe uma localização de Digimon Story Cyber Sleuth. As vendas de Cyber Sleuth internacionalmente foram muito boas, superando e muito as vendas no território japonês. Então, Habu decidiu que seria interessante trazer Digimon para o padrão internacional, mas isso por consequência iria requerer uma grande alteração na forma que os jogos de Digimon estavam sendo feitos. Desde que Digimon voltou ao mercado de jogos usando o Nintendo DS como base, com exceção de poucos jogos, quase todos os jogos de Digimon eram para plataformas portáteis, sendo majoritariamente jogos mais baratos para fazer e que tinham muitas limitações, apesar de que muitas vezes elas eram aceitáveis para o público japonês. Mas os padrões para o público estrangeiro, em especial o público norte-americano, é muito diferente. Esse foi um dos motivos de Cyber Sleuth ter sido portado para o PS4. Eles sabiam que se lançassem ele apenas para o PS Vita, quase ninguém iria comprar. Então, se eles fossem continuar buscando o mercado fora do Japão, eles teriam que se adaptar aos requerimentos desse mercado, o que significa não fazer mais jogos portáteis para serem portados para os consoles, mas sim fazer jogos nativamente para os consoles com a qualidade digna de seus padrões. Assim, em abril de 2016, começaram as discussões para um novo jogo de Digimon da série Story. Dessa vez, eles queriam criar um jogo para o PS4 e evoluir Digimon para o padrão de um jogo que poderia ser popular no mundo inteiro. No entanto, ter que refazer o esquema da engine do zero para o PS4 e atualizar todos os modelos, sem falar em criar modelos novos, o jogo do zero iria tomar muito tempo, no mínimo 3 ou 4 anos de desenvolvimento, e Digimon estava começando a ficar um pouco popular. Para manter a marca viva, Habu decidiu continuar produzindo jogos de Digimon, mas de menor escala, para continuar vendendo e mantendo os fãs ativos enquanto eles preparam um jogo maior. Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory, Digimon Survive, o port de Hacker's Memory para PC e o Nintendo Switch e o port de Digimon World Next Order International Edition também para o PC e o Switch foram todos feitos para manter a franquia ativa enquanto esse novo Digimon Story estava sendo feito. Mas claro, teve um grande problema no meio disso: Digimon Survive. Maiores detalhes podem ser explicados num vídeo só sobre Survive, mas basicamente a primeira empresa a cargo de desenvolver o jogo foi a Witchcraft, e ela não estava conseguindo bons resultados e teve que atrasar o jogo em um ano. Mas quando finalmente eles entregaram o jogo, o pessoal da Bandai viu que o resultado não estava bom. Como Survive era um jogo de baixo orçamento e Habu queria muito lançar ele por motivos pessoais, ele fez uma escolha muito arriscada. Ele decidiu que iria focar em desenvolver Survive do zero com uma outra empresa, a Hyde, e o orçamento que iria para o Digimon Story foi dividido para arcar com o orçamento de fazer Digimon Survive de novo. Obviamente, isso prejudicou muito o desenvolvimento do novo jogo de Digimon Story, que apesar de não ter ficado parado no zero, acabou continuando a passos muito curtos, com pouco avanço nesse tempo. Nessa época, o estado geral dos jogos de Digimon era muito preocupante, com quase nenhuma notícia saindo, e as que tinham basicamente eram negativas. Mas quando finalmente Digimon Survive saiu, as coisas pareciam que estavam melhorando. Talvez um efeito da franquia como um todo está indo muito bem fora dos jogos, o que talvez motivou a Bandai a dar mais uma chance nos jogos de Digimon. Habu havia dito que eles conseguiram muito mais orçamento para expandir a equipe de Digimon, além dele estar treinando novos produtores para poder fazer mais jogos de Digimon e buscar caminhos diferentes.
Não só eles estavam pensando em um novo Digimon Story, como também estavam pensando no que fazer para um novo Digimon World e vários jogos menores como Survive, mas de gêneros completamente diferentes que poderiam explorar Digimon de uma maneira única. Parecia que não só o Digimon Survive e o novo Story iriam sair, como também Digimon parecia ter um caminho muito promissor à frente nos jogos. Infelizmente, no dia 20 de fevereiro de 2024, Kazumasa Habu revelou que ele havia sido removido da produção dos jogos de Digimon desde abril de 2023, como um resultado de alterações na companhia. Apesar de detalhes ainda não terem sido revelados, eu não duvido que a escolha de ter utilizado o orçamento do Digimon Story, que era para o grande público, para refazer um jogo de nicho como Survive, pode ter afetado a confiança da Bandai nas escolhas do Habu. Talvez os resultados não foram tão bons quanto eles esperavam. No momento, não sabemos nada sobre quem está a cargo do novo Digimon Story. Durante a DigimonCon de 2024, o produtor de jogos que apareceu lá, que foi quem esteve encarregado do porte de Next Order, parece que não estava relacionado ao que estava acontecendo, então é bem provável que não seja ele. Por causa disso, não sabemos o que pode ter mudado dos planos originais de 2023 para cá. Pessoalmente, o que apareceu no trailer e nas divulgações ainda são consistentes com os detalhes que tínhamos até 2023. Então acredito que o produtor atual apenas decidiu continuar com os planos que já tinham. Mas que planos exatamente eram esses? Primeiro, vamos falar sobre os temas principais do jogo. O primeiro deles, mais comentado pelos fãs, é o fato desse jogo se passar no mundo digital Ilíada, com a presença dos 12 deuses do Olimpo. Claro que os fãs que já buscavam mais sobre a franquia já tinham uma ideia de que isso iria acontecer. Em entrevistas, Habu já tinha dito que ele tinha interesse em trazer os grupos menos aproveitados da franquia para ter um foco em seus jogos, como o Crack Team, os Vortex Warriors e, claro, os 12 deuses do Olimpo. Um dia, Habu tweetou sobre a composição dos mundos digitais, surpreso com a lore que existia e que ele não sabia muito. Ele comentou sobre o mundo de Yggdrasil, a Ilíada de Homeros e um terceiro mundo digital, configurações originais do brinquedo LCD que ele estava pesquisando para aplicar no novo jogo de Digimon Story. A partir daí, fãs já tinham esperança que eventualmente seria revelado que o jogo iria focar na Ilíada e os 12 deuses do Olimpo. E realmente, durante a DigimonCon e depois da Anime Expo, ele confirmou que sim, esses eram os Digimons principais do jogo. Mas o que são os 12 deuses do Olimpo e a Ilíada? O conceito dos 12 deuses do Olimpo foi introduzido originalmente com Marsmon, criado para o jogo Digimon World 3. Poucos detalhes sobre o grupo existiam, mas quando o livro Digimon Visual Dictionary foi lançado, o grupo teve uma pequena descrição. Segundo o livro, esse grupo tinha habilidades que rivalizavam com os Cavaleiros Reais, mas ao invés de protegerem o mundo, eles tomam uma posição neutra com relação a qualquer coisa que aconteça. Apesar de coexistirem com os Cavaleiros Reais, eles apenas buscavam proteger seus próprios domínios. Depois disso, o grupo teve um pouco de desenvolvimento com mais membros sendo criados, todos eles inspirados em deuses greco-romanos, mas em nenhum momento eles realmente tiveram alguma ação na franquia. Isso continuou até o lançamento de Digimon Crusader, um jogo para celulares que saiu no final de 2012 e começo de 2013. Lá fomos apresentados à saga de Aegilmon, a forma original de Jupitermon, dos 12 deuses do Olimpo. Segundo o jogo, os 12 são originários do mundo digital Ilíada, e diferentemente do mundo digital tradicional que é hosteado por Yggdrasil, esse outro mundo é hosteado pelo computador host conhecido como Homeros. Apesar de ambos mundos seguirem a lei da sobrevivência do mais apto, o mundo de Yggdrasil tinha organizações, muitas manejadas pela própria Yggdrasil, que mantinham uma sensação de ordem, mas Homeros não queria isso. Seu desejo para a Ilíada era que tudo que importasse fosse a vontade pessoal de cada indivíduo. Todos podiam fazer o que eles quisessem, desde que fossem fortes o bastante para manter sua posição.
Os 12 deuses do Olimpo foram organizados para estabelecer um conceito de bem e mal, uma noção de justiça. Mas como isso ia contra as vontades de Homeros, eles foram atacados e para sobreviver, Júpitermon buscou refúgio no mundo de Yggdrasil, mas acabou se tornando em uma digitama que eventualmente rachou em Aegomon, a criança destinada. Quando eventualmente as forças dos titãs de Ilíada finalmente chegaram no mundo de Yggdrasil, Aegomon começou a lutar, ficando mais forte com o tempo. Seu potencial havia sido reconhecido pelo Imperial Dramon Paladin Mode, e depois ele lutou contra os outros membros dos deuses do Olimpo, ganhando mais forma e se adaptando a cada luta, e com isso ele acabou se lembrando de suas origens. Parte disso envolvia sua conexão com 5 cartas elementais usadas no jogo. Elas são na verdade terminais de Yggdrasil, que formavam a própria criação do mundo digital, mas que praticamente ninguém conseguia usar, apesar de que elas pareciam ressoar com Aegomon e resultaram nas diversas formas que ele pode alcançar. No fim desse arco no jogo, começou uma luta entre Plutomon e Júpitermon, em que somos apresentados a boa parte dos detalhes dessa história. Mas no fim, essa luta não teve uma conclusão narrativa, basicamente terminando assim que a luta começou. Desde então, os fãs ficaram esperando por mais detalhes sobre os 12 deuses e a Ilíada. A primeira grande atualização veio no Digivice comemorativo de 15 anos. Esse brinquedo apresentou a evolução de Hakmon em Jesmon, o último membro que faltava para os Cavaleiros Reais. E com isso, um resumo da lore do grupo, o que incluía detalhes sobre um possível encontro entre os Cavaleiros Reais e os 12 deuses do Olimpo, causado por um misterioso vírus que estava encobrindo os mundos, forçando uma viagem entre os servidores. Depois disso, a próxima grande atualização veio com a criação de Grace Novamon, uma fusão entre Dianamon e Apollomon, que surgiu em um momento de crise no mundo digital Ilíada. As informações mais recentes que tivemos vieram do projeto Digimon Reboot, que buscou atualizar a lore de Digimon apresentando uma visão mais unificada. Um dos resultados desse projeto foi a criação do gráfico de organizações, que foi mostrado no evento Digimon Museum e no livro de 25 anos. Apesar dos gráficos terem a mesma organização, o texto muda um pouco dependendo da versão. Também houve uma atualização pelo Digimon Profile, mais um projeto para divulgar o lore da franquia. De modo geral, a informação sobre os 12 deuses indica uma grande mudança em relação a como estavam em Digimon Crusader. Agora, os 12 deuses do Olimpo são ditos como sendo reconhecidos por Homeros pelos seus grandes poderes, e eles seguem seu desejo para proteger o mundo de Ilíada, sendo que eles protegeram o mundo muitas vezes no passado. Aqui agora nós temos um grande mistério: o que Time Stranger vai seguir? A organização atual que temos foi parte da finalização do projeto Digimon Reboot, que buscava unificar a lore de Digimon e começou por volta de 2020, período que Digimon Story Time Stranger estava originalmente planejado para ser lançado. É possível que o gráfico seja a versão atualizada da posição dos 12 deuses, trazendo as consequências de Time Stranger. Logo, o jogo poderia mostrar o período de transição em que os 12 deuses do Olimpo, que originalmente atuavam fora da vontade de Homeros, como mostrado em Crusader, passaram a ser reconhecidos por ele e começaram a proteger legitimamente a Ilíada. Mas também pode ser que Time Stranger começou a ser desenvolvido antes dessas ideias existirem, e o jogo vai apenas retratar as configurações antigas de Digimon, o que de certo modo significa que o jogo vai lançar já desatualizado, já que houve grandes alterações nos últimos anos devido ao projeto de Digimon Reboot com relação a lore, mas pode ser o caso que o projeto desde o começo queria restabelecer os 12 deuses do Olimpo sem ter qualquer relação com Digimon Crusader, apenas ignorando seus eventos. Então, pode ser que Time Stranger estava sendo feito desde o começo seguindo essa nova ideia, e ele poderia ser pensado como a apresentação da interpretação atual dos deuses e a Ilíada. Atualmente, o jogo chinês Digimon New Century está trazendo muitas histórias seguindo a lore atual de Digimon, já usando o Source Domain de Digimon Seekers, e até retratou os 12 deuses do Olimpo da forma que eles estavam indicados pelo gráfico, como deuses que servem Homeros para proteger a Ilíada. Qual vocês acham que vai ser o caminho que tomarão com eles nesse jogo?
O segundo tema, que vejo muitos não darem a mesma importância que o anterior, é o laço entre humanos e Digimon, aqueles que transcendem mundos e o espaço-tempo. Quando o nome do jogo foi revelado como Time Stranger e menções sobre transcender o tempo apareceram, acho que o pensamento geral foi: esse é um jogo sobre viagens no tempo. E essa ideia não está errada. Um dos temas abordados tem como consequência um encontro do passado e do futuro, como indicado no material já lançado. Mas a característica principal de transcender o tempo é direcionado a algo específico: o laço entre humanos e Digimon, que é um tema que estava sendo constantemente trabalhado nos jogos do Habu. Enquanto o Habu estava trabalhando em Digimon, ele notou as diferentes configurações de cada obra, como se cada uma representava algum tipo diferente de Digimon sem ter relações uns com os outros. Ele conversou com o diretor de Digimon Adventure, Hiroyuki Kakudo, que havia sido chamado para supervisionar a versão de PSP do anime e dirigir a gravação do áudio. Nessas conversas, Habu perguntou a ele o que eram os Digimons, e Kakudo deu a explicação que ele havia desenvolvido para Digimon Adventure. Os Digimons são a outra metade das almas dos humanos, que existem em um mundo invisível além do físico. Eles se manifestaram e eram observados de diferentes formas no passado, por pessoas com capacidades especiais como micos ou técnicas como feitiçaria. Como a forma que cada sociedade observava eles era diferente, então eles foram conhecidos por vários nomes. E na atualidade, o desenvolvimento tecnológico permitiu uma observação deles com uma forma mais definida, o que é auxiliado pela grande quantidade de informação que flui na rede. Graças a essa tecnologia, foi possível para os humanos tomarem conhecimento da verdadeira forma de suas almas e tomar ciência de uma ligação que transcende o espaço-tempo. Não é exagero falar que Habu amou essa explicação, já que ele achava muito estranho o quão poderosos os Digimons eram em muitas histórias, com habilidades que pareciam ser impossíveis de serem explicadas cientificamente. Além disso, como isso dá aos Digimons uma forma maleável que muda conforme o observador, isso poderia explicar todas as representações contraditórias da franquia, sendo todas elas apenas uma pequena parte do todo, vista por cada indivíduo, mas que você consegue enxergar a totalidade ao conectar todas essas facetas. Digimon Story Cyber's Rule foi criado com o objetivo de estabelecer essa conexão. No começo da história, os Digimons foram apresentados como vírus de computador com inteligência artificial, que muitos acreditaram terem sido feitos por algum hacker. Essa é a lore dos Vipets, mas conforme a história progride, os protagonistas passam a entender que os Digimons são na verdade seres vivos que vivem em outro mundo. Isso muda a percepção deles, o que permite a formação de um laço entre eles. Essa é a lore de Digimon Adventure, com o jogo apresentando as duas lores mais extremas de Digimon e mostrando como podem ser ligadas. Ele quis mostrar que isso era uma prova que era possível unificar Digimon e poderia ser usado como uma base para projetos futuros. Quando o Habu voltou a fazer mais jogos de Digimon, ele quis abordar isso ainda mais, expandindo essas ideias em Hacker's Memory e depois criando Digimon Survive, para mostrar mais lados que ele mesmo não conhecia antes, e finalmente estabelecer o que ele via como sendo a sua própria resposta do que eram os Digimons. Nesse contexto, eu acho que é bem claro que as referências aos laços que transcendem o espaço-tempo se refere à natureza dos Digimons que Habu estava trabalhando já há um bom tempo. Como em Cyber's Roof e Survive isso ficou mais como uma exposição sem muita aplicabilidade, eu acho bem provável que Time Stranger vai mostrar uma aplicação direta dessa natureza, utilizando da ligação entre humanos e Digimon como um mecanismo para viagem no tempo. O trailer de Time Stranger também mostra um pouco dessa ideia, se referindo aos Digimon como anomalias que não deveriam existir, deuses, heróis e monstros do passado. Eu não duvido que tenha uma referência a eles sendo chamados de Kemonogamis em algum lugar do jogo. Com isso, eu tenho quase certeza que Time Stranger não vai se afastar da lore que estava sendo construída até agora. O mistério vai ficar se depois desse jogo vão tentar seguir esse caminho ou se vão para outro completamente diferente.
Dos vários ramos de jogos de Digimon, a série Story é focada em permitir ao jogador uma oportunidade de coletar várias quantidades de Digimon, com linhas evolutivas ramificadas para formar várias equipes com diferentes estratégias. Logo, é esperado que o número de Digimon seja bastante elevado quando comparado com outros jogos da franquia, como a série Digimon World ou Digimon Survive. Muitos fãs estão esperando vários Digimons e tipos evolutivos serem introduzidos nesse novo jogo, mas eu acho que é bem capaz de muitos acabarem se decepcionando por não saberem muito sobre como esses jogos são feitos. É verdade que existe um grande desejo em criar finalmente um jogo com todos os Digimons, e o Habu comentava muito como ele gostava de adicionar Digimons que nunca apareceram em jogos anteriormente. Mas existe um fator que às vezes é ignorado pelos fãs. Existem alguns Digimons cuja importância requer muito mais do que simplesmente ter um modelo 3D para ser adicionado aos jogos. Como já deixei claro nesse vídeo, Habu era um produtor muito preocupado com a lore de Digimon, então ele se preocupava muito como ela era representada e tentava não causar casos em que personagens com uma lore muito importante são colocados em situações que poderiam ser consideradas desrespeitosas. No entanto, muitos desses personagens e organizações são tão importantes que a única forma de realmente respeitar eles é fazer um jogo todo focado apenas neles. E esse é o jeito que Habu queria abordá-los. Continuar lançando jogos, cada um abordando alguma organização, introduzindo elas com um espaço próprio para elas brilharem. Da mesma forma que Cyber Sleuth foi um jogo para os Royal Knights, Survive foi um jogo para as 4 feras sagradas e Time Stranger um jogo dos 12 deuses do Olimpo, ele também queria trazer um jogo para o Cactim, de Brigade, 10 guerreiros lendários e assim por diante. Logo, ele já deixou claro que os fãs não devem esperar que um único jogo introduza todos esses personagens. Ele não gosta de adicionar Digimon apenas por adicionar. Para eles estarem em um jogo pela primeira vez, eles têm que carregar um significado maior. Outro fator limitante são os Digimons que têm mecânicas muito únicas, como os Digimons de armadura, os híbridos, os ex-antibody e as Digicross. Apesar de muitos gostarem de ignorar alguns fatores, todas essas mecânicas têm características únicas em seus materiais de origens e na lore que não podem apenas serem traduzidas ao estilo convencional de evolução, não ao menos sem perder muito do que torna cada um desses métodos e Digimons únicos. Habu achava que se fossem adicionados, eles precisariam ter sistemas próprios, desenvolvidos para cada um deles, que pudesse apresentar toda a profundidade que eles carregavam nas configurações oficiais. A maior dificuldade disso é que os recursos usados para desenvolver esses sistemas usavam muito do orçamento que poderiam ser usados para criar modelos para Digimons que nunca estiveram nos jogos antes. E como muitos desses Digimons mais diferenciados também carregam uma lore muito importante, Habu também acha que o melhor seria criar um jogo para cada um deles, dando cada um a chance de brilhar em jogos que respeitam as suas configurações. De maneira geral, o objetivo dele era um dia criar um jogo de Digimon com todo o material da franquia, com todos os Digimons e todos os métodos de crescimento. Isso claramente tinha a consequência de impossibilitar a adição de muitos Digimons que são queridos pelos fãs. E esse foi um desafio que Habu havia reconhecido. Eles não podem simplesmente deixar os fãs sem ter Digimons queridos, o que motivou ele a aceitar em adicionar alguns Digimons mesmo sem ele querer, como Shotmon, Agnemon e Wolfmon em Hacker's Memory, com um sistema evolutivo simplificado para se encaixar com o jogo. No fim, equilíbrio é o grande desafio. Manter os ideais dos jogos de procurar respeitar a lore de cada Digimon, conseguir trazer Digimons que são queridos pelos fãs e também os Digimons que são populares com o público geral. Isso tudo ainda levando em conta as limitações de orçamento e tempo de desenvolvimento.
Claro, ele sabia que não tinha como fazer isso tudo sozinho de forma hábil. Por isso, ele procurou estabelecer um sistema de compartilhamento de recursos. Os modelos de Digimons deviam ser unificados para serem usados por diferentes jogos. Digimon Links, Heroize e Next Order, por exemplo, foram feitos seguindo esse modelo, e os Digimons criados para eles poderiam ser adicionados aos jogos seguintes sem muita dificuldade. Além disso, um último elemento que gostaria de comentar é o tempo de desenvolvimento. Criar jogos é um trabalho complicado, com inúmeros funcionários trabalhando em diversas funções, todos juntos para atender ao cronograma. E para isso funcionar, é preciso ter um bom planejamento e dividir as funções corretamente. Como Rabu gosta de ter os Digimons influenciando nas histórias, seja na história principal ou em sidequests, ele gosta de desde cedo estabelecer que Digimons eles vão trazer nos jogos, porque essa escolha vai solidificar o tema do projeto, e com isso todos os outros trabalhos podem seguir. Mas o problema dessa abordagem é que depois do planejamento inicial, é muito difícil que Digimons lançados depois sejam adicionados aos jogos. Algo importante a se saber de Digimon é que, diferente de uma franquia como Pokémon, em que existe todo um planejamento de gerações e reuniões para decidir quais serão os monstros adicionados em cada era, esse não é o caso em Digimon. Aqui, todos os ramos podem criar um Digimon novo. Se os VPETs quiserem, eles podem. Se o anime quiser, ele pode, e se os jogos quiserem, eles podem. O único ponto em comum nesse desenvolvimento são as pessoas que criam o design dos Digimons em si, mas eles não precisam repassar esse material para outros setores, e eles mesmos têm acesso muito limitado ao material. A consequência disso é que um novo Digimon pode ser criado que parece estar relacionado com alguma coisa, mas na verdade foi feito sem ter nenhuma comunicação de diferentes equipes. Sendo assim, o momento em que o Digimon é revelado ao público, às vezes é o mesmo que outros setores descobrem que esse Digimon existe. Um exemplo disso envolve um Digimon que muitos esperam estar em Time Stranger, Grace Novamon, a fusão de Apollomon e Dianamon. Esse Digimon foi criado pela equipe dos VPETs como uma homenagem a Digimon Twin Tag Attack, uma sequência cancelada do Digimon Twin que iria trazer Coronamon e Lunamon como mascotes. Muitas das funções do Tag Attack foram herdadas no Digital Monster do 20º aniversário, e para comemorar isso, eles criaram Grace Novamon. Quando Grace Novamon foi revelado, os fãs já estavam esperando para ver ele em algum jogo. Afinal, se Dianamon estava em Cyber Sleuth original, faria todo sentido que Apollomon estivesse em Hacker's Memory e os dois pudessem virar Grace Novamon. Mas não foi isso que aconteceu. Alguns fãs começaram a comentar sobre o acontecido no Twitter, e Rabu respondeu confirmando muitas coisas. A verdade é que, como explicado, Grace Novamon foi criado pela equipe dos VPETs sem nenhuma comunicação com a equipe dos jogos. Eles não tinham nem ideia que Grace Novamon existia. Como os Digimons adicionados nos jogos são decididos desde o começo, não havia uma maneira de simplesmente adicionar Grace Novamon do zero devido à estrutura de como os jogos do Rabu eram planejados. E mesmo se pudessem, ele disse que preferia muito mais que Grace Novamon fosse algo que tivesse importância na história, do que apenas ser mais um Digimon para os jogadores coletarem. Esse é um ponto que pode ser complicado para alguns agora, mas gostaria de deixar isso claro. Digimon Story Time Stranger começou a ser discutido em 2016, com previsões de lançamento por volta de 2020. Os Digimons que eram para aparecer nele estavam decididos por volta de 2016 ou 2017 inicialmente. Então existe uma grande chance de que não havia qualquer intenção de que Grace Novamon estivesse em Time Stranger. Claro, o jogo passou por muito mais tempo em desenvolvimento do que o planejado, e não temos como ter certeza se eles decidiram fazer alterações nesse meio tempo. Eu gostaria que tivessem tido algumas mudanças, e que eles puderam adicionar mais Digimons depois de 2016, mas mesmo assim, quanto mais estamos avançando no tempo, pior é a chance de algum Digimon moderno estar lá. Eu já vi muitas pessoas comentando que gostaria de ver os Digimons de Ghost Gamer, Seekers ou mesmo Liberator no jogo. Digimons que começaram a aparecer do final de 2021 até 2024 ou mesmo 2025, sendo que o roster de Time Stranger já deveria ter sido concluído por volta de 2018 no máximo.
sempre existe a chance de algo ser adicionado em cima da hora. Houveram Digimons criados para promover brinquedos e a linha evolutiva de Zubamon foi adicionada em Hacker's Memory para comemorar o aniversário de 20 anos. Então, sempre há uma esperança. Mas considerando os ideais de como esse jogo estava sendo desenvolvido, eu ao menos acho muito difícil que alguns Digimons apareçam. Ou ao menos, esse seria o caso até 2023, e era quando Rabu ainda era o produtor. Como não sabemos quem é o novo produtor, pode ser que desde 2023 até agora, ele simplesmente pediu para adicionarem mais Digimons, mesmo que não importe para a história. E eu sei que tem muitos fãs que preferem assim, que não veem a necessidade de tudo ter uma grande importância. Mas sabendo ao menos como o jogo começou a ser desenvolvido, eu aconselho algumas pessoas a controlarem um pouco suas expectativas sobre o que vai aparecer, para no fim não se decepcionarem caso não vejam algum Digimon que você goste. Por mais que a qualquer momento alguma coisa pudesse ter mudado nos planos, eles também poderiam ter decidido apenas em continuar com os planos que já tinham, como foi o caso de Survive, que foi feito do zero uma segunda vez, mas nunca sofreu alterações do plano original, apenas seguindo o que estava definido. Então, que Digimons eu espero no jogo? Fora os 12 deuses do Olimpo, eu não acho que tenha debut completo de nenhum grupo. Pode ser que alguns membros sejam adicionados como prévias de jogos futuros, não muito diferente de como Hacker's Memory trouxe alguns olimpianos. Fora disso, podemos esperar por muitos Digimons antigos de antes de 2016, que só apareceram em poucas mídias, como já mostrado com Locomon e Blimpmon no trailer. Fora isso, é improvável que Digimons depois de 2018 estejam no jogo, ao menos com alguma importância. Do mesmo modo, outros grupos e Digimons com mecânicas evolutivas específicas podem não estar no jogo, ao menos não com todos seus detalhes respeitados. É provável que vejamos alguns Digimons em casos semelhantes a Shoutmon, Agnemon e Wolfmon em Cyber Sleuth Hacker's Memory, trazidos de forma incompleta para se adequar ao sistema existente, mas que a caracterização completa vai aparecer apenas num jogo futuro focado neles. Ainda temos muitas coisas que não sabemos sobre Digimon Storytime Stranger. Como é um jogo de Digimon que passou por mais tempo em desenvolvimento e o processo foi muito caótico comparado com a maioria dos jogos, é realmente um caso que qualquer coisa pode acontecer. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre o que aconteceu durante esse tempo e o que podemos esperar sobre o jogo. Ao menos, casos ideais que deram início ao seu desenvolvimento sejam respeitados até o fim. De todo modo, eu torço para que a DigimonCon possa esclarecer ainda mais sobre Time Stranger e que quando o jogo saia, seja uma excelente adição para a franquia e deixe os fãs felizes. Obrigado por assistir o vídeo até agora e até o próximo vídeo.